Primeiramente, dar boa tarde a todos. Todos estejam saudáveis, estejam bem. É um momento delicado que a gente está passando, sobretudo aqui em São Paulo, para quem está em São Paulo. Mas temos que seguir em frente. Então, nosso evento 100% virtual, ao vivo, admitindo que todo mundo está chegando agora. Temos o nosso tempo aqui de espera, mas vamos iniciar já a apresentação do nosso seminário de hoje. Iniciar, por enquanto, aqui a nossa apresentação. Então, pessoal, primeiramente agradecer a participação de todos. Todos tivemos um grande número de inscritos, batemos o nosso número de inscritos máximo para a qualidade do evento. Então, agradecer a todo mundo que se inscreveu, que tirou tempo para estar aqui com a gente. Pessoal, 4 anos da tese do século, né? ICMS na base do cálculo PIS e COFINS. A ideia do nosso evento é fazer uma coisa um pouco diferente dos demais eventos. Então, é fazer um evento em que seja no formato de Shark Tank, no formato de Q&A, de perguntas e respostas, de debate, de conversa. Obviamente, vamos estar aqui dando a nossa opinião, expondo nossos pontos, o que a gente viu na prática, o que a gente entende como entendimento jurídico, questões contábeis, enfim, questões relativas à habilitação do crédito, enfim, vamos passar pela agenda, mas é claro que a gente convida vocês a participarem, a darem suas opiniões, quem puder e estiver confortável, dá a sua experiência na sua empresa ou na sua associação, enfim, acho que é importante, um evento participativo, colaborativo, eu acho que isso tem que ficar em mente aqui. Eu acho que também é muito importante a gente falar para vocês no nosso canal no YouTube, muitos de vocês não conhecem, mas nós temos um canal no YouTube, Boiano & Castro Tax Lawyers. A gente convida que vocês visitem, que vocês se inscrevam, porque todos os vídeos de todos os eventos são disponibilizados lá. Então, a gente tem os vídeos lá de todas as palestras que a gente fez, de todos os seminários que a gente fez, desde a montagem do início do escritório. Então, vale a pena não só para vocês verem, mas, enfim, seguirem e quem gostar, obviamente, compartilhar. A gente agradece bastante. Esse evento, inclusive, vai estar disponível lá, para vocês verem posteriormente, o pessoal da equipe, às vezes alguém da equipe, algum colega não pôde assistir, vai estar disponível lá. Bom, sobre o nosso escritório, falar rapidamente. Os expositores hoje são os 3 sócios, então, Matheus, a Fernanda e eu. Aqui está um pouquinho do background do currículo de todos nós. Acho que é importante falar que nós 3 somos sócios do escritório e nós 3 atuamos de frente com todas as questões dos nossos clientes em matéria tributária. Então, a participação será, obviamente, de todos os sócios. E importante também destacar que qualquer dúvida que vocês tenham mais específica ou oportuna em relação a algo um pouco mais complexo, obviamente, vocês podem fazer posteriormente para a gente, nos contactando. Nosso escritório já foi reconhecido por 3 rankings internacionais. Eu acho que eu gosto de falar isso, porque nosso escritório tem muito pouco tempo e é muito honroso para a gente, em menos de 2 anos, já estar em 3 rankings internacionais. Então, a gente gosta de apresentar isso para vocês, não como fantasma, nada disso, mas para ver que a gente pratica o nosso direito tributário com seriedade e os eventos também. Então, faz parte do tripé do nosso escritório, a prestação de serviços, o estudo contínuo e, obviamente, os treinamentos também. Bom, eu vou deixar agora um convite para vocês, fazer um convite para vocês. A gente vai ter um outro evento que já está programado. Esse evento é sobre a nova lei de recuperação judicial. Está dando muito o que falar. Vocês estão vendo na mídia a repercussão enorme que isso está dando. Vai ser no dia 15 de abril, às 17 horas, mesmo horário, em parceria com o escritório especialista. Para quem não conhece, o escritório Thomas Bastos Weisberg é um escritório especialista em recuperação judicial em matérias Chapter 11 e correlatas. Será um evento em conjunto em que nós vamos tratar das questões tributárias relacionadas à recuperação judicial, extrajudicial, e o nosso convidado, obviamente, vai tratar da parte de lei de recuperação judicial totalmente. Então, é um evento que a gente convida vocês. Obviamente, vai ter divulgação, vai ter convite por e-mail. Quem não tem cadastrado a gente na newsletter, entra no site, se cadastra, manda e-mail para a gente para se cadastrar. Vocês vão receber por e-mail, vai ser divulgado no LinkedIn, mas já vale a pena para quem tem interesse colocar na agenda.
E feito todo esse introito, aqui tem a nossa agenda. Vou passar a palavra para o nosso sócio, Matheus, que vai começar a expor não só o que a gente vai falar hoje na nossa agenda, como começar a apresentação para todos vocês. Valeu, Léo. Boa tarde, pessoal. De novo, só meu nome aqui, agradeço, como o Léo já agradeceu a presença de vocês. Esse tema aqui, acho que a gente poderia ficar a semana discutindo, né? O STF demorou só 20 e poucos anos e mais 4 para terminar, então acho que a gente tem bastante perguntas para responder. Essa agenda é uma tentativa, a gente vai tentar ser rápido, mas ao mesmo tempo colocar uma posição firme onde a gente acredita que dá para ser firme. E a gente já fez, depois de receber várias sugestões de vocês. Então, isso aqui é só para vocês, quem está chegando agora, já perceber até onde a gente vai chegar, mas como o Léo já colocou, sintam-se à vontade para colocar perguntas a qualquer momento. Usem preferencialmente o chat, para a gente não ter confusão de áudio, com mais uma pessoa querendo falar, mas querendo comentar, pode até levantar a mão aí no recurso aqui do Zoom para a gente abrir a palavra. Podemos ir adiante, Léo. Acho que o próximo a gente vai ter uma linha do tempo também para ajudar, e a gente vai entrar em cada um desses pontos agora na sequência. Quer começar por esse aí, você, Fer? Boa noite, pessoal. Então, só para contextualizar, a gente preparou uma linha do tempo a partir da chegada do RE no STF. Isso foi em 2007. E aí a gente demorou só 10 anos para chegar no julgamento, efetivamente, do mérito, onde se decidiu, então, pela exclusão do ICMS, e aqui eu já dou um spoiler, a gente entende que foi, sim, o ICMS destacado, da baixa cálculo do PIS da COFINS. Depois disso, a gente teve os EDs da Procuradoria, e aí também, no momento oportuno, a gente vai falar de modulação, de destacado e recolhido, e hoje em dia a gente aguarda o julgamento, faz 4 anos desses EDs. Já entrou em pauta, já saiu, era dia da mentira, né? Então, enfim, estamos esperando. Nesse meio tempo, a gente viu uma atuação forte da Receita Federal e da Procuradoria, objetivando restringir um pouco os efeitos desse julgamento. A gente tem uma atuação forte da Procuradoria, não só lá no STF, mas também todos os processos que ainda não transitaram em julgado. A Receita Federal batendo mais firme nas compensações que os contribuintes tentam fazer. Então, a gente teve aí a solução de consulta 13, mais recentemente a gente teve esse ofício CVM esse ano, falando sobre reconhecimento dos créditos, e agora, por último, a portaria instituindo a equipe de fiscalização dessas compensações. Mas a gente vai entrar com detalhe em cada um desses pontos. Fer, eu gostaria de destacar aqui, né, a gente já, pelo número de inscritos agora presentes, a gente tem mais de 70 pessoas aqui, todo mundo sabe da importância da tese. Mas tem um contexto, né? A discussão do ICMS na base das contribuições, ou seja, se o ICMS é receita ou não é algo longe de ser novo, né? Inclusive, na nossa experiência, até 2017, quando o mérito em si foi julgado, vários contribuintes não tinham essa tese. Só que como ela tem um efeito bombástico, né? Porque todo mundo tem receita e todo mundo paga PIS/COFINS, alguns não vão pagar ICMS. Mas essa tese tem um efeito dominó em outras também, como a gente vai ver mais para frente. Foi daí que nasceu esse apelido, né? E se a gente para e pensa, em 2017 a gente tinha outro presidente, outra situação, enfim, o mundo mudou, especialmente no último ano, mas muita coisa já aconteceu. E o que, como a Fernanda colocou, o que a gente tem visto é muita coisa acontecendo. Essa linha do tempo já foi um desafio nosso para fazer os principais eventos. Tem muitas outras coisas que a gente não colocou aqui, como, por exemplo, essa tese foi a que originou a ADC 18. Então, lá em 2007, 2008, o governo percebeu que ia perder essa tese no Supremo, já estava, se não me engano, 4-4, e aí a Procuradoria, depois o ministro Gilmar pedir vistas, entrou com a ADC 18, que é uma ação rara, na época era o número 18, para tentar segurar o placar, e só depois de 10 anos é que voltou, e mesmo assim perderam, e agora a gente tem esses embargos aí, que a gente vai entrar em detalhe, mas para quem conhece pouco o tema, não acho que vai ser a minoria de nós aqui, a tese do século merece esse apelido porque ela é tão profunda em termos de valores quanto complexa em desdobramentos. E a gente vai tentar passar por vários deles aqui num approach bem rápido. Podemos ir adiante, Léo. Vamos lá. Posso começar aqui, Fer? Vamos lá, então. Essa pergunta aqui de $1 milhão, né? Ou
talvez para a Procuradoria, a pergunta é de 250 bilhões de reais. ICMS a ser excluído, destacado ou recolhido. Nossa posição, Bueni Castro, Fernanda, Leonardo e Matheus, a tese nasceu e foi julgada como direito à exclusão do ICMS destacado. Por quê? Porque se você olha todos os recursos, a inicial e tudo que a gente tem da prática, nós já patrocinávamos essa tese antes dela ser julgada em 2017. Os contribuintes, quando discutiam isso, sempre falaram do ICMS destacado. Aliás, isso talvez fosse uma premissa tão forte que pouco existia a interpretação de que poderia ser alguma outra coisa que não destacado. E aqui a gente tem convicção disso porque nós também acreditamos que, economicamente, a diferenciação de destacado e recolhido é inócua. Porque ou você pagou uma guia GARI para o Estado, ou você pagou o seu fornecedor de onde veio aquele crédito. E é isso que o contribuinte levou ao Supremo. Na nossa memória, né, essa era uma tese que era um pouco patinho feio, ela era super importante, mas ela não tinha um prognóstico de êxito provável. Foi uma surpresa lá em 2017, quando o Supremo tomou o julgamento, e quem se lembra bem, o julgamento se deu em 2 sessões, uma dia 9 e uma dia 15 ou 16 de março de 2017. O julgamento foi interrompido no meio, e quando voltou, foi concluído. E foi uma correria no mercado para o pessoal entrar, e todo mundo foi atrás do ICMS destacado. A Procuradoria, ao fazer a sustentação oral, levou esse argumento e levou o argumento da modulação, que a gente já vai falar no próximo ponto. Mas, na época, a ministra Carmen Lúcia chegou a dizer, olha, o argumento da modulação nem está na peça. E aí veio os embargos, que a gente pode entrar numa discussão bem longa aqui de os embargos, então, estão esclarecendo ou estariam modificando a decisão do Supremo. Se a gente entende que o Supremo e a tese era ICMS destacado, então quer dizer que esses embargos estariam mudando a tese. Nossa opinião é que sim, mas a gente sabe que, ao apreciar os embargos, é possível que o Supremo diga que está complementando a decisão, que tinha algum tipo de omissão ou contradição, então ele estaria corrigindo. E aí ele estaria, então, definindo que a tese nasceria, na verdade, quando acabar o julgamento dos embargos e com essa complementação. Mas, para adicionar aqui, o que a gente acredita também? Que a tese, né, para quem tem ação própria, a tese ela é definida no dispositivo da decisão que transita em julgado, que tem que ser contextualizado, juridicamente ele vem, do pedido do contribuinte. Então, como a gente tem em vários casos aqui, quando eu faço o pedido na inicial, pedindo o ICMS, requerendo que o ICMS seja destacado, ser excluído, é o destacado, e o juiz me dá procedência nessa medida, seja mandado de segurança o que for, é isso que eu tenho no trânsito julgado. E se o Supremo vier a mudar isso no julgamento, ele teria que, no meu caso, nesse meu exemplo de ter trânsito julgado, e desfazer isso, né? E a gente vai entrar mais adiante na discussão do que quando e até quando cabe uma rescisória e como, né? Mas a nossa posição é que foi destacado, e a gente sabe que o que a Receita fez na solução 13 foi pegar a posição que a Procuradoria tentou esclarecer lá e brecar. E aí a gente vai ver um pouco mais adiante também outras atitudes que os mais críticos chamam de um tipo de terrorismo, né? Mas para tentar segurar ou diminuir o estrago. Mas, para nós, o ICMS a ser excluído ou destacado. Quem tem ação própria deve ter isso na própria ação. E a gente vai entrar adiante também na discussão que a CVM trouxe, e se a decisão do contribuinte individualmente transitar em julgada não tiver essa liquidez? A gente vai entrar mais adiante quando a gente falar do ofício CVM no momento do reconhecimento. Mas, deixar bem claro aqui, a nossa resposta a tese é o ICMS destacado. Pode ser alterado, mas para nós é uma alteração, não é um complemento ou esclarecimento. Aqui no ponto 2, a gente vai falar um pouquinho de modulação. Então, foi feito o pedido de modulação nos embargos, até por conta dos efeitos financeiros, sobre os quais o Matheus já comentou. E a gente, sim, tem fundamento jurídico para que essa decisão seja modulada. A expectativa varia em torno da modulação a partir da data de julgamento, que foi lá em 17, ou então a partir da publicação do acórdão do julgamento, do final julgamento, né, que seriam aí a publicação do acórdão dos EDs. A gente pode ter decisão para ambos os sentidos.
Obviamente que a gente precisa contar com um elemento político nessa decisão. As últimas decisões do STF tiveram todas elas um cunho político. Então, eu acho, a gente já está assistindo e a gente acredita que haja aí quase que uma negociação com a Procuradoria do que vai ser dado. E aí a gente queria trazer um pouquinho para vocês dos cenários, né? Então, o que vai acontecer com um contribuinte que já tem ajuizada a sua ação? Esse contribuinte vai ter o seu direito garantido, aquele que ajuizou a sua ação até a data do julgamento, que foi lá em 17. Esse é o melhor cenário. Para quem ajuizou de 17 para frente, o que esse contribuinte vai ter? Esse contribuinte vai ter garantido o seu direito ao crédito, mas ele não consegue recuperar o passado. Então, a gente tem aí uma limitação com relação ao crédito a ser recuperado. Esse é o grande X da questão para aqueles que não conseguiram ajuizar a sua ação antes do julgamento em 17. E para aqueles contribuintes, que eu acredito que sejam poucos, a gente sabe que ainda existem, mas são poucos os que não ajuizaram sua ação, corram, né, aí na esperança de que seja modulada a partir da publicação do acórdão, mas aqueles que ajuizarem a ação lá na frente, então vão ter garantido o seu direito só dali para frente. Na verdade, provavelmente esses contribuintes nem vão precisar ajuizar a ação, porque obviamente a gente vai ter um precedente, esse precedente vai vincular toda a administração federal. Aí talvez um palpite, né? Pode ser que saia uma autorização do ministro da Fazenda, que os procuradores vão recorrerem para a Receita não fiscalizar, mas o fato é, e para a Receita, o Constituição 13, eles estão cobrando e vão cobrar, enquanto eles não estão obrigados a não cobrar. A modulação, acho que o resumo do que a Fernanda colocou é que o Supremo tem aplicado. A gente teve recentemente o julgamento de ISS sobre o software, dizendo que não seria o ICMS. Modularam. Quer dizer, olha, quem já entrou com a ação tem que respeitar. O resto, o que já foi pago, deixa pago. O que não foi pago tem que pagar para o município. E daqui adiante é só o município. E TCMD no exterior, também modularam, dizendo que enquanto não vier lei complementar, é incondicional a cobrança, mas quem não entrou com a tese perdeu. Inclusive o Estado poderia cobrar. Julgamento também de diferencial de alíquotas, o ICMS na venda não presencial, enfim, qualquer venda para consumidor final de outro Estado. Também modularam, dizendo que, olha, modularam para frente, né? Vale até o final do ano a decisão do Supremo, ou seja, o que foi pago fica, e a partir do ano que vem vale o que vier numa lei complementar. Então, é bem possível que o Supremo faça modulação. Eu me recordo que na ocasião dos embargos da Procuradoria, que demoraram para ser opostos, porque demorou para ser publicado o acórdão, o procurador, na sustentação oral, pediu para que a modulação fosse futura, a partir de 2018. Porque ele falou assim, olha, se vocês realmente aceitarem a tese, o impacto é tão grande que a gente tem que tentar segurar. Então, por favor, usem a modulação. Isso, lembrem, faz 10 anos, então não era algo tão comum ainda. Usem a modulação para frente. E os ministros, alguns deles, fizeram comentários sobre isso. Olha, que pedido não usual, né? Modulação futura a gente nunca aplicou. Viajamos 10 anos no tempo, hoje já tem aplicado, esse mês passado, já tem utilizado. Então, se você tem uma ação própria, e eu convido vocês aqui para ficarem à vontade para fazer perguntas pelo chat, ou levantarem a mão para a gente abrir a palavra, a gente pode analisar o caso concreto. Mas a questão é, a gente está em 2021, já faz 4 anos que entrou com a ação. Ainda que eles modulem na data mais antiga possível, olha, eu vou fechar a porta lá em 2017, quando eu fechei o julgamento de mérito antes dos embargos, eu teria desde 2017 para cá de crédito para recuperar. Mas pode ser que eles joguem isso para frente. Então, para quem não tem ação ainda, é algo recomendável, porque a tendência do fisco talvez seja adiar o reconhecimento dessa tese, o ministro da Fazenda dispensar procuradores e a receita de autuações, né? Mas o pano de fundo vai ser sempre uma decisão política para minimizar estragos, vamos dizer assim. Ofício CVM, eu vou tentar assumir isso aqui, Léo e Fer. Bom, esse ofício é recente. Para quem está mais próximo da prática, sabe que a CVM tem jurisdição, vamos dizer assim, sobre as companhias abertas e funciona como um órgão regulador do mercado, fiscal do mercado.
E ela, já faz alguns anos, publica no começo do ano orientações para ajudar os auditores, as companhias, a publicarem os seus balanços. No ano passado, no ofício 1 de 2020, ela já citou a tese ICM na base do PiscoFins, porque já estava completando 3 anos e muitas companhias já estavam reconhecendo as suas vitórias, porque entendam o seguinte: até 2017, a gente não tinha trânsito em julgado nessa tese, né? A gente tinha os contribuintes sempre tentando levar para o STJ e STF, o STJ era bem contrário. E quando a STF deu a vitória, aí houve uma enxurrada de decisões desafogando o judiciário. O judiciário, o TRF aqui, por exemplo, da terceira região em São Paulo, jogou muitas ações na esteira do STF, ainda que houvesse os embargos pendentes lá no Supremo. O que, a nosso ver, significa que o TRF aqui de São Paulo e outros do país reconheceu que a tese estava encerrada, e era o destacado mesmo, e as decisões do TRF3 são sempre assim. Foi só no ano passado que, na mudança da vice-presidência do TRF3, começaram a segurar esses recursos extraordinários, porque antes eles nem deixavam a Procuradoria subir mais para Brasília e havia o trânsito julgado. Ou seja, isso é o pano de fundo. Aí o que acontece? Uma companhia aberta ganhou a ação, publica no balanço um resultado desse. São casos públicos, está na mídia, naturalmente as informações são abertas porque são companhias abertas, de Ambev, de Telefônica, com bilhões aí de reais de crédito. O que a CVM fez no ofício agora no começo do ano? Publicou um alerta ou uma lembrança de que, olha, o reconhecimento desses créditos tem que atender a alguns critérios, essencialmente certeza e liquidez. A CVM colocou um grande asterisco, fez um grande disclaimer dizendo: eu não sou seu assessor jurídico e não posso opinar se você já ganhou ou não ganhou outras julgadas, se já é líquido ou não é líquido. Mas eu posso te dizer o seguinte: se você colocar no balanço e reconhecer esse resultado, você tem que ter tranquilo disso. Porque senão você vai estar pagando dividendos acima do correto, pagando remuneração para a administração, bônus, o que seja, e você estaria enganando, vamos dizer assim, ou levando a engano, né? Credores, acionistas e todo o mercado. Isso causou um certo barulho no mercado quando veio o ofício CVM, não só porque ele fala de uma tese muito importante, ele fala de uma outra também, que eu não vou entrar em detalhes, mas é os créditos PiscoFins, o conceito de insumo, né? E, mas, olha, tem um monte de empresa aberta aí reconhecendo o crédito, a gente está vendo muita inconsistência no tratamento. Qual que é a nossa opinião como escritório? Quem fez o trabalho bem feito não tem nada a temer, porque ao reconhecer no balanço o seu crédito, você já deveria passar pelo seu assessor jurídico, o advogado que ganhou a causa, se é uma ação judicial, você tem que ter um advogado e ele tem que te dar uma opinião com peso legal, com peso de, olha, já tem a certeza. E a liquidez tem que vir dessa interpretação do advogado, combinado provavelmente com uma assessoria contábil de auditoria para a aferição da liquidez. A gente vai entrar algo mais na definição de quando você reconhece. O que a CVM falou assim, podendo reconhecer, faça corretamente. Porque se eu descobrir que você fez errado, ela até dá um aviso, olha, aproveita que eu estou te dando uma chance, vai lá e revise se você eventualmente não fez errado, porque senão eu posso... Então ela meio que levantou um chinelo para o mercado, uma ameaça de sanção, e muita gente ficou preocupada. A nossa posição é que quem fez as coisas corretamente estaria tranquilo, porque vai ter como defender. Não, isso tem certeza sim. Está aqui o parecer do meu advogado, que foi o patrono da causa, ou qualquer outro advogado que tem condições de opinar sobre isso, e está aqui os cálculos que combinam com o que foi julgado lá. Quem não tem trânsito julgado, nem tem o que falar desse ofício, né? Porque você não tem como reconhecer crédito algum ainda. Então, a CVM acho que está fazendo o papel dela, a gente não tem uma visão negativa desse ofício, como alguns fizeram, porque a gente acha que ele, na verdade, não inova. Ele já fala, só recorda aos players do mercado da importância do papel deles e da seriedade da demonstração dos resultados, né? Essa é a nossa posição. Aqui no chat entrou uma pergunta da Verônica, voltando um pouco para o nosso slide anterior, onde a gente falava de modulação. Verônica, essa tua pergunta a gente vai responder no nosso último ponto, que é quando a gente vai tratar das rescisórias. Mas já dando um spoiler aqui, a gente acredita que nesse caso que você está colocando, a pergunta é: como fica a situação do contribuinte que tem a decisão transitada em julgado pelo destacado se o STF modular pelo recolhido? A nossa opinião é de que a Procuradoria precisaria ajuizar uma rescisória. Obviamente que a Procuradoria vai esbarrar numa questão de prazo,
mas a gente vai detalhar todo esse ponto lá no nosso último slide da apresentação. E acho que a pergunta da Verônica está bem condizente com o que a CVM falou. A CVM nunca falou que a companhia aberta tem que esperar, por exemplo, o prazo da rescisória ou o prazo dos embargos. Se a companhia tem o trânsito julgado, ela deveria reconhecer o crédito. Eu não quero ser, talvez, arrojado aqui, mas eu entendo que tem companhias, e não precisam ser companhias abertas, podem existir empresas que, na dúvida, possam segurar o reconhecimento desse crédito. Mas ela está correndo 2 riscos. O primeiro risco é o fisco dizer que ela já deveria ter reconhecido e querer tributar os efeitos disso, porque esse PIS/COFINS pago, para quem está no lucro real, por exemplo, ele foi deduzido no momento anterior. Então, ao reconhecer o crédito do ressarcimento, né, da recuperação, ele tem que ser tributado. E a Selic que vem junto, também. Ainda que eu não tivesse sujeito ao lucro real, na época que eu paguei o PIS/COFINS e agora só estou tendo um ressarcimento, a Selic certamente seria. Existe uma tese jurídica que a Selic, a correção monetária, não deveria ser tributada pelo IR e pela CS, mas a Receita vai entregar a força, porque o Judiciário mandou uma mão, né, que é a decisão, e manda a Receita devolver o dinheiro, mas ela já vai cobrar 34% só de IRCS de volta. Então, quem decide segurar o reconhecimento do crédito tem um primeiro risco, da Receita vir te cobrar o IRCS que você deixou em atraso. E a gente sabe que pode ter empresas que ficam, putz, mas o resultado é muito grande e a gente vai reconhecer isso e eu vou pagar imposto. Mas você tem que lidar com essa variável. E uma segunda questão, e aí sim talvez esteja sendo bem arrojado, se a CVM está preocupada com a companhia, com a rigidez das demonstrações e com os terceiros envolvidos, né, usuários da contabilidade, credores, acionistas, eu não duvido que alguém possa dizer, um minoritário, por exemplo, que a decisão de uma companhia aberta que não reconhece o crédito, que já deveria reconhecer, está botando em prejuízo a companhia. Por quê? Porque você está deixando de utilizar um crédito, porque você tem, que já deveria ser reconhecido, ou seja, você não tem risco de utilizá-lo, usando caixa para recolher tributos, que você não tem crédito, você está usando a caixa, então, e deixando esse ativo mal remunerado, sendo hoje remunerado a Selic 2% ao ano, juros simples. Então, nós não temos ainda no Brasil uma cultura, por exemplo, de contencioso muito forte de minoritários contra as companhias. Mas eu não acho completamente descabido alguém alegar isso como uma atitude temerária da administração que, por, entre aspas, conservadorismo, segura uma decisão dessa. Gente, nós queremos aqui ser super tranquilos, vocês didáticos, mas às vezes bem enfáticos. Nós não acreditamos que ser conservador é pagar mais imposto. Você pode estar correndo risco, botando em risco a companhia, os escritores e trazendo prejuízos. Isso não quer dizer que você está sendo mais conservador, você pode estar plantando outros problemas. Mas tudo isso para dizer, respondendo a pergunta da Verônica, se já tem um trânsito julgado e o Supremo depois muda, se o trânsito julgado é o que está valendo. Não é o Supremo mudar que vai desfazer. Teria que haver uma rescisória e aí a gente entra nisso em detalhe mais adiante. Eu acho que até para dar o gancho para o nosso próximo item, que é o momento do reconhecimento dos créditos, acho que a CVM também autoriza, e a melhor prática contábil também autoriza, ao menos o reconhecimento daquela parte em controvérsia. Então, o contribuinte também não está obrigado a reconhecer a totalidade do crédito dele. Mais para frente, a gente também vai falar de prazo prescricional. Então, acho que não é uma resposta simples de ser dada, porque algumas variantes precisam ser consideradas para a tomada dessa decisão. Como o Matheus colocou, uma delas é essa questão da tributação que o contribuinte vai sofrer, e aí esse ponto, quando ele reconhece esse crédito, então esse ponto está bastante atrelado ao momento desse reconhecimento. E aqui para nós, no escritório, nós temos 4 momentos possíveis, que se colocados numa régua iriam desde uma posição mais conservadora até uma posição ultra arrojada. Então, acho que a mais conservadora, e obviamente que é aquela que a Receita Federal vem forçando, é a que determina o reconhecimento a partir do trânsito em julgado. E aí a gente tem o ato declaratório interpretativo 25, que diz exatamente isso. No trânsito em julgado, não necessariamente você tem a disponibilidade
jurídica e econômica daquele crédito. Por quê? Porque ele ainda é passível de uma validação pela própria Receita Federal. Então, seja lá no momento da habilitação, a gente sabe que na habilitação também essa verificação feita pela Receita Federal com relação à regularidade, à legitimidade daquele crédito não é definitiva, mas a gente já estaria num segundo momento dentro dessa régua de risco e de conservadorismo. Por quê? Porque é possível dizer que a partir do momento em que o crédito está habilitado pela Receita Federal, a partir do momento em que houve a homologação dessa habilitação, você já teria a disponibilidade jurídica sobre aquele valor, então você poderia fazer, ou você deveria fazer esse reconhecimento. Um terceiro momento, e aí a gente já passa para a ponta dos procedimentos mais arrojados, seria no momento da apresentação do pedido de compensação. Por quê? Porque é nesse momento em que você dispõe economicamente daquele crédito, então você teria a disponibilidade econômica daquilo. E acho que esse momento é um momento bem relevante para aquelas empresas que têm um estoque muito grande de crédito e que só vão conseguir usar esse crédito ao longo dos anos. Acho que essas companhias são companhias que têm um argumento até mais forte para brigar pelo reconhecimento nesse momento 3, digamos assim. E um momento mais arrojado, obviamente, seria o momento da homologação da compensação, porque aí você já teria essa última verificação que é feita pela Receita Federal concluída com relação à possibilidade de efetiva utilização desse crédito. A gente sabe que tiveram pelo menos 2 liminares que foram mais comentadas na imprensa, autorizando o reconhecimento do crédito pelos contribuintes nesse momento da homologação da compensação. Uma delas, inclusive, já foi derrubada em segunda instância. Então, a gente acredita que esse posicionamento seria algo bastante arrojado e já com uma margem de risco bastante grande para os contribuintes. Acho que os momentos que precisam ser considerados são realmente aqueles da disponibilidade, seja jurídica, seja econômica, e aí dependendo um pouco da situação fática da companhia, especialmente com relação a esse volume de crédito a ser aproveitado. Aqui, pessoal, talvez o que a gente possa dizer é que o 4, a nossa posição é que não concordamos. Se alguém quiser tomar essa postura, teria que ter uma ação judicial, e aí você vai num caminho um pouco difícil, às vezes pouco sem volta, porque você vai e pede a liminar para ser só a homologação. Você consegue essa liminar eventualmente revertida, então você já sabe que esse momento já não existe mais, é isso, vai ter que voltar para a mesma pergunta e dizer, bom, então agora eu vou para o cenário 2. O cenário 2 é a apresentação da compensação ou o anterior. O 1, como a Fernanda já colocou, é o que a Receita quer, né? A gente acha bem defensável o momento 2, a habilitação, que eu estou cristalizando, né? Eu tenho segurança e liquidez. Esse parecer normativo até diz, né, que é o momento que a Receita dá o check the box ali e fala, a princípio você está certo. E o momento 3, a gente acha que é arrojado e caberia em situações específicas, como a Fernanda colocou, de alguém que tem uma cauda longa, né? Vai demorar muito tempo para fazer a compensação, de modo que seria defensável que você reconhecer antes, seria até contraditório, né? Contrário, não homenagearia o princípio da competência. Se você vai demorar tanto tempo para conseguir escoar seu crédito, por que você tem que reconhecer ele na cabeça de uma vez só? E aí tem um exemplo das empresas exportadoras que acumulam muito crédito de ICMS e as auditorias pedem para elas provisionarem. Porque, embora apareça no balanço como um crédito e pareça uma coisa positiva, na prática é muito difícil isso ser utilizado. E aí tende a realização desse ativo demorar mais de um exercício, então as auditorias pedem para que, em homenagem à competência, seja adiado. Tem alguma pergunta, Léo? Você diz alguma coisa? Eu acho que tem uma pergunta do Eduardo que fala sobre a homologação do crédito pela Receita Federal, se esse valor poderia ser questionado depois. Sim, a IN 1717 fala que no momento da verificação, né, da compensação pela Receita Federal, sim, ela pode voltar nessa questão do crédito.
Por isso que a gente fala que esse terceiro momento seria defensável, justamente porque você só tem a disponibilidade econômica e efetiva sobre o crédito depois da homologação da compensação, que é onde seria ali a batida final de martelo pela Receita Federal. Exato. A habilitação inicial, a expressão que a Receita usa é a habilitação, né? A habilitação, ela diz, olha, conferir, você tem essa ação, transitou em julgado, você que está dizendo que ela vale esse valor todo, eu não estou te dando um ok ainda, pode compensar, e eu tenho 5 anos para fiscalizar a compensação. E a gente teve uma pergunta também do Antônio Sobrinho, se uma redutora para zerar o crédito não resolve a questão do reconhecimento do crédito com risco de rescisória, em relação ao reconhecimento lá para fins da CDM. Eu acho que a redutora aqui, Antônio, obrigado pela pergunta, a redutora cairia num problema que, ao reconhecer o crédito, mas ao mesmo tempo reconhecer uma provisão, que seria uma redutora, eu estaria dizendo para os usuários, olha, eu tenho indícios que eu ganhei esse montante, mas eu estou fazendo uma provisão que eu não tenho certeza que eu vou utilizar. E você fica no pior dos mundos, porque você provavelmente não teria o direito de deduzir essa provisão do seu imposto de renda. As provisões, via de regra, não são dedutíveis, então você estaria dizendo para os seus credores, para todo mundo na companhia, ó, ganhei, mas não levei, mas para o fisco você já vai lá e paga, entendeu? Então, se a empresa está nessa situação, ela tem que avaliar com cuidado, porque, embora seja coerente, né, imaginar que ela reconhece um ativo, mas lança uma provisão, ela está indo para o pior dos mundos, pagando imposto como se tivesse um crédito, mas não usando o crédito porque está reconhecendo que tem algum motivo de temor ali para que ele seja ou ilícito ou incerto. Eu acho que fazer provisão, porque o Supremo pode julgar os embargos, eu acho um pouco too much. Vai ter que ver um caso específico aí. Mas eu acho que é difícil alguém dizer, já ganhou, transitou julgado é 10 milhões, por exemplo. Ah, mas eu vou provisionar porque esses embargos podem reverter, e se o embargo reverter, eles podem entrar com uma rescisória, e eu posso entrar e perder a rescisória. Não, se a rescisória vem, ela desfaz uma coisa não ex tunc, como a gente fala juridicamente, não retroativamente. Ela desfaz de ali em diante. E aí você precisa ver com o seu assessor qual é o prognóstico dele com relação ao sucesso de uma rescisória dessa. A gente vai entrar mais à frente nisso, mas eu acho que a gente tem muita munição para defender as empresas e quanto mais prazo passar, melhor para elas. Inclusive, já dando um pouco de um palpite aqui, alguns acreditam, eu estou junto com eles, de que a demora do Supremo para julgar esse tema, os embargos da Procuradoria, tem ajudado, na verdade, muitas empresas. As que já têm trânsito julgado, elas estão vendo só mais tempo para depois dizer que está sacramentado. O trânsito julgado já está sacramentado, mas quando você ultrapassa o prazo da rescisória, aí realmente já aconteceu, como inclusive recentemente o Supremo julgou, né, de que quando existe jurisprudência compatível com a decisão transitada e julgada, não é a mudança da jurisprudência que permitiria o ajuizamento de uma rescisória. Então, para essas empresas nesse cenário, essa demora contribui, né? Mas obrigado pela pergunta aí, Antônio. Aqui falando um pouco das teses filhotes. Os mais otimistas acreditam que o STF possa se manifestar sobre a extensão dos efeitos do julgamento da tese do século por ocasião dos embargos. Eu não me incluo nessa categoria desses otimistas, acho que o STF não vai se pronunciar com relação a isso, e aí a gente vai ficar ali no caso a caso, que é o que a gente já tem visto no STF. Acho que tem alguns votos importantes, tem o da Carmen Lúcia, por exemplo, que passa pela questão do custo, né? Acho que o ICMS ele não pode ser entendido como custo, não pode entrar nesse conceito de custo, e que talvez ajude na construção dessas teses filhotes, porque a tendência da Procuradoria é dizer que todos os tributos são considerados no preço, está tudo ali compondo o custo, então a gente não poderia fazer exclusão nenhuma. Acho que as decisões não vão por aí, a gente vai ter que entrar efetivamente no caso a caso. A gente teve uma derrota recente, que foi a questão da inclusão do CMS na base de cálculo da CPRD. Em contrapartida, está indo bem a tese do crédito presumido de CMS na base de cálculo do PIS/COFINS, em que pese eu tenho uma opinião que é uma tese um pouquinho diferente
dessa que trata da inclusão, propriamente dito, dos impostos puros, né, na base de cálculo de outro imposto. Aqui, nesse caso de crédito presumido, a gente está falando de algo que tende a ser encarado como um efetivo benefício aí concedido, seja pelos estados, seja pela União, no caso do IPI, e que daí, por isso, teria essa salvaguarda para não ser tributado por outro ente federativo. Então, para mim, é uma tese um pouco diferente, mas que está indo bem. Com relação às outras, você quer comentar um pouco, Matheus? Eu acho que o comentário aqui, a gente poderia fazer um evento para cada tese dessas, então eu vou tentar ser bem direto. Ao julgar assim, o que o Supremo diz? Receita não contempla o ICMS para fins de PIS/COFINS. E aí eu acho que gerou no mercado, né, uma sensação de que, bom, quando tiver tributo com tributo em cima um do outro, tudo não deveria ser cobrado. Então, nem tem aqui, tem mais tese. Tem a tese de PIS/COFINS no ICMS, né? Mas, pô, aqui, gente, infelizmente, é o resultado da complexidade do nosso sistema tributário. A reforma, que o único pedacinho de reforma tributária que o governo Bolsonaro apresentou no Congresso até agora, é o projeto de lei da CBS, que substituiria o PIS/COFINS. E a alíquota da CBS já começou em 12%. E eles explicam, olha, só de tirar o ICMS da base, que é o que o Supremo julgou, eu já vou ter que subir os 9,25 para uma coisa muito mais alta. Então, essa discussão do Supremo vai alimentar uma discussão abrangente de reforma, do que é receita e o que não é, mas nem todas essas teses aqui são tão próximas, como a Fernanda colocou. Vou tentar dar uma pincelada rápida aqui. Crédito presumido de IPI e de ICMS. Ali tem envolvido também o fato de, olha, isso aqui seria algum tipo de subvenção? No caso do ICMS, é uma subvenção estadual. E o STJ já julgou antes que subvenções estaduais, se eu permitir que a Receita cobre PIS/COFINS, seria a União, o Estado dando com uma mão e a União tirando com o outro. Então, em prol do Pacto Federativo, o STJ julgou que a Lei 160 e as subvenções não poderiam ser tributadas. Está no STF agora e vai bem, como a Fernanda colocou. O IPI é diferente, porque a própria União, né, dá o crédito de IPI e cobra PIS/COFINS. As duas últimas, né, a CPRB, que é aquela contribuição da desoneração da folha, né, em vez da empresa pagar sobre a folha de salários, ela paga sobre a receita bruta para o INSS, foi mal. E a esperança do contribuinte para que essa tese não contamine o STF, no julgamento dos embargos da Procuradoria, da tese do século aqui, é que se faça o tal do discrimen e diga, olha, mas ali é incentivo. A CPRB não era obrigatória, era um tipo de incentivo, logo, receita para fins de PIS/COFINS é uma coisa, receita para fins de CPRB é uma outra. Como é um regime opcional, se você quiser entrar naquele regime, aceite essa regra, o ICM vai estar lá dentro. Mais ou menos isso que o Supremo julgou e tende, infelizmente, a julgar a mesma coisa no lucro presumido, que acho que, se não me engano, não está no STF ainda, mas o STJ já não começou muito bem essa tese. Para quem não está tão próximo do dia a dia da nossa vida de advogados, por que STJ e STF? A STJ vai julgar a legalidade, se o tributo está indo contra o CTN ou algo de questões legais. O STF vai julgar meramente constitucionalidade e a tese, essas todas que estão aqui, partem pela seguinte discussão. O artigo 95 da Constituição fala que a União pode cobrar contribuições sobre receita. O que é receita? Aí a tese que foi julgada, a tese do século, diz que receita para fins tributários, que está no artigo 95 da Constituição, não deveria contemplar aquele tributo que a empresa cobra do cliente, mas repassa para o Estado. E aí entrou essa discussão toda com essas outras teses envolvidas, mas a nossa posição, o prognóstico de risco pode eventualmente não ser seguro, mas essas são teses que, via de regra, dá para você discutir via mandato de segurança sem risco de sucumbência, com grande chance de um impacto expressivo e escapando da modulação. Então, a gente recomenda fortemente para que as empresas que estão recolhendo essas contribuições, né, e cada uma delas aqui, avaliem com cuidado essas teses. A gente não acha que elas são idênticas e não são filhotes, todas elas da tese do século, mas podem ser impactadas e podem ser muito importantes, ainda que julgadas sobre outro fundamento. Próximo, então, a gente já entra aqui no ano de 2021 também, agora mais recentemente, com a edição da portaria da Receita número 10. Foi, como eu disse, a portaria que criou uma equipe especializada só para análise dos pedidos de compensação desses créditos de PIS e de COFINS. A ideia é que essa equipe ela exista por, no máximo, 2 anos, é o que está na portaria.
Então, primeiro, passando por um aspecto mais técnico, que é o da legalidade, a gente entende que sim, que essa portaria ela poderia ter sido editada e que, portanto, a gente atenderia ali ao princípio da legalidade. Essa equipe poderia ter sido instituída com essa finalidade de analisar essas compensações específicas. Obviamente, para que você olha para essa questão do prazo de 2 anos, a gente atrela automaticamente a existência dessa equipe a essa necessidade de arrecadação do governo federal, enfim, frente a toda a crise que a gente está vivendo. Então, a equipe existe com essa competência específica. A gente destaca aqui o fato de que essa equipe pode encaminhar as representações fiscais para fins penais. Isso acende uma luz, porque obviamente que a gente sabe que parte dessas compensações elas tendem a ser indeferidas, justamente por conta da aplicação da solução de consulta 13. Com relação a isso, a gente tem como escapar via mandado de segurança para aqueles contribuintes que têm uma decisão transitada em julgado, especificando que o ICMS a ser excluído é aquele destacado em nota fiscal. A gente já tratou desse assunto logo no início aqui do nosso webinar. Mas mesmo assim, com relação àquelas compensações que forem deferidas, caso a Receita Federal entenda que o contribuinte agiu de forma dolosa, e aí a gente sabe que tem um entendimento da Receita Federal com o qual a gente, obviamente, não concorda, e a gente sabe que ele tende a ser derrubado no judiciário, de que caracterizaria um comportamento doloso, informações incorretas prestadas pelo contribuinte na sua declaração. E que informações poderiam ser essas? Informação de um crédito que a Receita Federal entende inexistente pelo fato do contribuinte considerar o ICMS destacado e não aquele efetivamente recolhido, como manda a sua solução de consulta. Então, assim, pode ser um raciocínio que a Receita Federal passe a adotar para mandar essas representações fiscais com fins penais para o Ministério Público, como forma mesmo de coação dos contribuintes, algo que a gente também vem assistindo aí ao longo do tempo. Como eu disse, fica a nossa recomendação de mandados de segurança, caso isso venha a ocorrer, se o contribuinte tiver esse trânsito em julgado mais específico. Talvez só complementando, Fer, eu tenho uma sensação parecida com o que eu tive da CVM. Eu acho que isso aqui é uma operação normal. Eu acho que, assim como a CVM tem a função de regular e fiscalizar o mercado, e, naturalmente, quando você fala de uma tese que tem bilhões, né, de companhias reconhecendo, ela tem que fazer o trabalho dela. E aqui a gente tem que pensar o seguinte: do lado do fisco, não é uma empresa, né, como somos nós aqui do nosso lado da iniciativa privada. Para você dizer, esse tema é importante, vamos juntar uma equipe e olhar isso com mais cuidado, você tem que tirar a pessoa da função tradicional dela, deslocar, jogar para ela, eventualmente, compensações de um contribuinte que não estaria na jurisdição original dela. Então, a portaria é necessária pela burocracia convencional do Estado. E aí, já que ela tem que ter uma portaria, ela também já tem que atribuir as competências. Então, acho que assusta, né? Você vê que a Receita fez uma equipe de elite para auditar as compensações, mas isso é consequência natural de ser uma tese muito importante. O governo está longe de estar numa situação confortável, né? A gente está com um déficit de 700 bilhões no ano passado e a arrecadação que ele está tendo, às vezes, não está entrando caixa, né? Ele está trocando caixa por crédito que ele já tinha que trocar. Então, tem um pouco de injustiça nisso, porque, na verdade, fomos nós, contribuintes, que pagamos a mais e estamos demorando para receber de volta, né? Mas a função do fiscal é auditar mesmo. Eu acho que onde a gente pode ficar mais preocupado é de um outro expediente que começou a acontecer no ano passado, mais recentemente, deles, sabendo que a empresa já tinha habilitado, intimar o contribuinte de que iria fazer uma auditoria maior no crédito. Então, ou seja, aquele procedimento de habilitação, que a gente já conversou aqui, ele é meio pro forma, né? Você apresenta os documentos da ação, que transitou em julgado, apresenta o seu valor, você preenche um formulário que não tem um anexo, basicamente, não tem uma conta, né?
Você apresenta os documentos básicos e em 30 dias eles te dão ok, pode começar a compensar. O que começou a acontecer? Eles intimarem a empresa que acabou de habilitar para dizer, eu quero ver a sua conta melhor. E dizer, e enquanto eu estou vendo, você não compensa nada. Esse eu acho realmente abusivo e perigoso, porque você começa a ter um crédito congelado, praticamente congelado, com a Selic a 2%, tendo que usar caixa por uma mera ineficiência do fisco que já tem um expediente legal para fazer essa fiscalização. Qual é o expediente legal? Compensa, ele tem 5 anos para te fiscalizar e se ele descobrir que você cometeu algum erro na visão dele, ele te faz a cobrança, até com encargos. Então, eu acho que esse sim seria algo mais abusivo. Essa portaria bem recente dá um pouco de medo, talvez, para os contribuintes, mas é só a Receita fazendo o trabalho dela e, na minha opinião, até bem feito, né? Vamos atrás, então, esse é um tema importante, monta uma equipe de elite aqui, vamos atrás. No caso, acaso gerou algum abuso, aí sim a gente pode atacar, mas a criação em si desse grupo, assim como o ofício da CVM, me parece algo mais comum, né, que se esperaria. Eu não sei se algum de vocês aqui teve alguma intimação nesse sentido. A gente fica à disposição para conversar aqui, fiquem à vontade para avisar. Ou, naturalmente, depois da nossa conversa, a gente também, como o Léo já adiantou, vai mandar uma pesquisa para vocês de opinião, mandar esse material. A gente fica mais à disposição para analisar qualquer caso concreto. Mas, querendo adiantar alguma coisa aqui para todo mundo, para a gente bater papo, fiquem à vontade também. Senão, talvez o Léo possa passar para a seguinte aqui. Quer falar você, Fer, ou falo eu? Vamos lá. Aqui a gente respondeu algumas perguntas que a gente recebeu ao longo da apresentação. Aqui a gente reuniu mais algumas que dão conta dos procedimentos de compensação, então dos créditos e dos documentos que os contribuintes precisariam manter em arquivo para fins de realização dessas compensações. São os documentos, obviamente, que comprovam a origem desse crédito, então, basicamente, notas fiscais aí e declarações que foram prestadas ao Fisco Federal, SPED, contendo FD, contribuições. A gente entende, sim, que os contribuintes deveriam ter armazenado isso, arquivado isso, para que possam seguir com as suas compensações depois de tantos e tantos anos de ação rolando aí no judiciário. A gente sabe também que alguns contribuintes vão ter alguma dificuldade com relação a esses documentos. Existem algumas saídas judiciais que podem ser tentadas em casos mais extremos, como habeas data, mas aí também a gente iria para o caso a caso para ver se é realmente o momento de se lançar mão desse remédio jurídico. Tá, Matheus? Eu só ia complementar. Você comentou do precatório, né, que foi uma evolução jurisprudencial. MS originalmente não era tão comum a gente ver, mas hoje a gente tem visto, né? Essa outra pergunta que a gente recebeu, né? Se o precatório é uma alternativa. Sim, é uma alternativa, teve essa evolução na jurisprudência, hoje em dia já é pacífico de que a decisão transitada em julgado em mandado de segurança é uma decisão que tem uma carga declaratória e que você pode executar essa sentença tanto judicial como administrativamente. Então, o contribuinte não estaria autorizado a executar essa sentença no próprio mandado de segurança, mas seria possível o ajuizamento de uma nova ação, onde seria pedida, então, a expedição de precatório, ou o caminho mais comum, aí conhecido, é realmente a via administrativa da compensação. Por que essa nova ação, com esse pedido de expedição de precatório, está sendo tão bem vista atualmente pelos contribuintes? Para fugir um pouco dessa sistemática administrativa, onde a gente sabe que o indeferimento das compensações ou de parte das compensações por conta da aplicação da solução de consulta é praticamente certa. No judiciário, você vai ter uma apreciação mais técnica daquela decisão transitada em julgado, no sentido de, eventualmente, constar expresso daquela decisão de que o ICMS a ser excluído é efetivamente destacado, e aí o juiz vai forçar a Procuradoria a homologar os cálculos apresentados nessa ação pelo contribuinte, já considerando esse dispositivo
da sentença do mandato de segurança. Então, pode ser um caminho talvez um pouco mais longo, um pouco mais demorado, mas que traga, por outro lado, uma certa tranquilidade para o contribuinte no sentido de conseguir afastar a aplicação da solução de consulta. Então, acho que é algo a ser considerado, sim. E aí, já respondendo uma eventual pergunta que pode aparecer, que é, se no meu mandado de segurança eu tinha pedido expresso para compensar esses créditos, ainda assim o STJ entende que quem pode o mais pode o menos. Você pode sim se socorrer, ainda que você tenha feito esse pedido de compensação, você pode optar pela execução dessa sentença pedindo a expedição de precatório. Juridicamente você usa a carga declaratória da primeira decisão, na parte do fundamento, para fazer uma outra medida para a execução. Como a Fernanda colocou, teve gente que optou por isso e, na época, né, no começo dos trânsitos em julgados, talvez parecia uma coisa um pouco estranha, né? Pô, eu vou entrar na fila do precatório em vez de fazer compensação eu já faço em 30 dias. Mas imagine essa loucura de Receita intimando para querer auditar o número, solução de consulta dizendo que é uma outra coisa. Para quem foi para o caminho do precatório, eventualmente acabou se dando melhor, porque a discussão foi com a Procuradoria, quem dava a palavra final não era a Receita, era o Judiciário, e o Judiciário já dizia, é isso que acontece, espécie de precatório, e aí não tinha mais o que a Procuradoria fazer. Então, você entra numa fila que pode demorar 2 anos, né, porque até julho você entra na fila do ano seguinte, e depois de julho você entra em 2 anos, no ano seguinte ainda, né, não imediatamente após, mas você tende a receber, porque precatório, de fato, é ruim, né, ser credor da União, mas qual a alternativa? Você ser credor da Receita Federal. Tem algum outro bolso, mas é um bolso que briga mais para abrir, né? E o precatório já foi, ou, na verdade, a impressão que a gente tem é que ele é muito menos traumático do que ele já foi. A União, depois de tantas emendas e parcelamentos e tal, ela está mais, especialmente a União, está um pouco mais em dia na fila, né? Não está atrasando tanto. E aí teve uma pergunta aqui, eu vou aproveitar para falar do seu primeiro ponto, Fer. Você tinha me perguntado se eu tinha algum comentário, eu já pulei para o precatório. Na verdade, eu concordo com você, eu acho que as empresas tinham que ter guardado esses documentos. Mas os documentos já têm 20 anos, mas esse documento vale muito, né? Então, idealmente tinha guardado. Não tenho mais, acho que o habeas data é um caminho lógico a seguir. O habeas data é um tipo de ação que o indivíduo, né, a empresa ou particular, pede para que o juiz determine que o órgão público abra informações de interesse da pessoa. E isso tem sido talvez mais comum agora, mas envolvendo a Receita Federal. Então, eu posso pedir para que o fisco, que o juízo diga que o fisco ele abra as informações que ele tem sobre o meu recolhimento, que seja. Não é o melhor dos mundos, porque a Receita pode dizer, olha, não tenho mais aqui. Já faz 20 anos, eu também não tenho mais como te cobrar, então isso eu não vou ter mais. Bem difícil. Mas a habeas data é uma ação que já foi muito mais rara. Hoje a gente vê e ajuda clientes, porque eventualmente o habeas data te permite até achar crédito que você não sabe que você tem e o fisco sabe. Mas o fisco nunca vem bater na nossa porta e dizer, ó, tem um crédito aqui, você meio que tem que descobrir por conta própria, né? E falando de documentos, a pergunta é da Gabriela Tamires, obrigado, Gabriela. A pergunta é de XML, né? Esse tema é bem complexo, acho que o caso a caso vai ser vai definir o cenário exato. O que eu posso dizer, Gabriela, o que a gente pode dizer é que a obrigação acessória, ela é acessória. O que eu não posso fazer é, nas obrigações acessórias, tomar uma postura que não seja compatível com o que eu tenho feito na essência. Se eu tenho transjogado, estou excluindo o ICMS da base dos COFINS, as minhas obrigações acessórias deveriam indicar isso. O que a gente vê muita discussão é que não existe certeza de onde isso vai ser indicado, e a gente tem do outro lado não só o fisco, mas o nosso cliente, né, querendo meio que negociar o preço e dizer para o fornecedor, peraí, você já tem essa tese é tão importante, né, a tese do século, que a gente já viu departamentos de compra discutindo isso com os fornecedores. Olha, eu estou sabendo que você ganhou essa ação, então você vai ter que reduzir o seu preço, porque você não está gastando tanto imposto assim. Então, a discussão vai muito para o caso a caso. A gente pode falar com você depois em específico, mas eu acho que o pano de fundo aqui, né, a linha essencial eu não posso ter uma postura perante a apuração da base de recolhimento e uma outra nas obrigações acessórias, seja perante o meu fornecedor, seja perante o fisco em relação à nota ou o que mais estiver envolvido. Acho que tem a gente deixou aqui no slide também a questão do prazo decadencial, né?
Aí o prazo de 5 anos estão discutido para os contribuintes usarem seus créditos. A gente tem que ressaltar que o cuidado que o contribuinte tem que ter para homologar os seus créditos. Então, transitou em julgado a sentença, inicia o processo de homologação desses créditos junto à Receita Federal. Até porque o início do processo de homologação, ele suspende esse prazo decadencial. E você pode habilitar o montante total do seu crédito, ainda que ele esteja em discussão, ainda que não se tenha ainda a definição final entre o destacado e o recolhido. Por quê? Porque uma vez habilitado o montante total, e aí, de novo, para fins de habilitação, o que a Receita vai olhar? Vai olhar se sua ação existe, se você é realmente parte naquela ação, se o objeto da atuação era realmente a exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS, e aí você passa a compensar aquele montante inicial que é incontroverso. Por quê? Porque depois a gente vai cair nessa discussão do prazo decadencial, que é algo que já vem sendo afastado pelos nossos tribunais, especialmente naquele caso em que os contribuintes têm um estoque gigantesco de crédito e que não vão conseguir usar esses créditos no prazo de 5 anos. Perfeito. Ô Fer, eu vou tentar, tem mais algumas respostas aqui para a gente, até em prol da nossa interação, eu vou tentar prestigiar as perguntas que chegaram via chat. A Isabel Cristina pergunta aqui, obrigado pela pergunta, Isabel. Riscos e benefícios de compensarmos os créditos COFINS com outros tributos federais, como, por exemplo, o INSS. Bom, começando do mais fácil, o risco, considerarem que a compensação era indevida. E aí você vai ter uma cobrança, a princípio, não só da Selic, como se o tributo que você compensou ainda estivesse em aberto, como de uma multa de ofício, e a Receita costuma cobrar a tal da multa isolada, porque ela diz que se você compensou algo que não era previsível e legal a compensação, é como uma compensação não declarada, né? E aí ela vai cobrar, além da multa de ofício, que é 75%, uma multa de 50%. Mas, Matheus, lembrando que a gente está falando aqui de débitos de INSS anteriores ao e-social. Vou chegar lá. Para ter essa multa isolada, a jurisprudência já é favorável que não cabe 2 multas. E por que a Receita, quando é que a Receita poderia dizer isso? Nisso que a Fernanda comentou. Até 2008 ou 2007, salvo engano, a gente tinha 2 entidades juridicamente. Receita Federal, ou Secretaria da Receita Federal, e Instituto Nacional de Seguro Social, que tinham arrecadações distintas. Aí nasceu, na época, chamada Super Receita. Unificaram Secretaria da Receita Federal e INSS e virou a Receita Federal do Brasil. A partir de então, acabou o argumento que até então existia de que você podia compensar de mesma natureza, de mesma arrecadação. Acabou se criando meio que um muro só para afastar do objeto da compensação coisas excepcionais, por exemplo, FGTS, que tem uma outra finalidade constitucional, etc. Só que a lei não permitia, né, a compensação cruzada, crédito de Receita Federal com INSS. Mesmo já sendo um órgão só, a lei dizia que não. E aí a desculpa do governo, né, da administração, do executivo, é que eles não tinham um sistema para poder conversar. Aí, há mais ou menos 3 ou 4 anos, eles disseram, agora a gente soltou um sistema que permite essa conversa. Então, você pode fazer a compensação cruzada. Que sistema é esse? O e-social. Então, as empresas em tese teriam que, se quiserem ser conservadoras, olhar o débito que eu tenho e o crédito que eu quero, o crédito que eu tenho e o débito que eu quero compensar são pós-e-social para mim, e eu já uso e-social a partir desse período de aprovação? São. Então, estou tranquilo, posso compensar um com o outro. Não são, aí eu vou ter que, se fizer a compensação, estar assumindo o risco dessa multa para brigar. E qual a defesa? A defesa é que não deveria ter essa limitação, que não é uma limitação legal, porque gera o mesmo órgão. Eu acho que essa tese vai ganhar atração, né? Essa discussão vai ganhar volume, porque muito crédito no PIS/COFINS, e muitas poucas opções de escoar esse crédito. Por quê? Na greve dos caminhoneiros de 2018, o governo acabou com a possibilidade de você usar esse crédito para compensar IRCS estimativa. Então, você só pode compensar o ajuste trimestral ou anual. Então, a maioria das empresas está no lucro real anual, e aí você perde o direito de usar mês a mês para o IR e para CS. E o INSS ainda tem essa trava da compensação cruzada. Então, muita gente foi para o judiciário,
tem decisões favoráveis. A gente tem, por exemplo, essa semana já uma notícia que a Procuradoria já criou uma força-tarefa, vamos dizer assim, para atacar essas compensações. Então, a primeira resposta que eu daria é: separa uma coisa da outra. Tem período que você já tem esse direito a compensar. Pós-social, você tem. O que não é pós-social, aí você tem que averiguar. Se defender com base na tese que você teria o direito, que essa limitação é inconstitucional, é ilegal, e outras interpretações. Por exemplo, se o seu trânsito em julgado foi posterior ao social, eu acho que uma linha de raciocínio defensável seria que o seu crédito nasceu depois. E aí tem até soluções de consulta que falam de um outro tema, mas que dizem que o crédito nasce no trânsito julgado. Bom, se a Receita fala isso para algumas coisas que interessam a ela deveria assumir que esse crédito veio depois social e aí eu poderia utilizar. Mas, de novo, isso não está sacramentado, é uma tese com algum nível de ser agressivo ou arrojado aqui, mas é algo a ser considerado. E, do outro lado da moeda, o que você tem? Ou você se comporta, não corre risco nenhum e demora mais para escoar o crédito, ou você começa a correr o risco dessas multas que a gente mencionou. Já temos liminares, né, dessa tese. Então, acho que para quem tem muito débito aí de INSS, acho que é algo a ser considerado. E é uma tese mais forte, né, Fer? Talvez você se lembre melhor, mas, salvo engano, aquela da limitação do IR da cesta estimativa, o judiciário se inclinou a dizer que ela é ilegal só em 2018, porque ela veio no meio do ano e quando eu fiz a opção pelo lucro real anual, não existia essa limitação. Depois, de 2019 em diante, até onde eu me recordo, a tese não vai tão bem. Então, a compensação cruzada com o INSS talvez seja um caminho menos perigoso do que fazer com estimativa, por exemplo. Com certeza. Para a gente voltar aqui para o chat, uma próxima pergunta é com relação aos clientes que resolvem ser mais conservadores, aguardar a decisão do STF para então seguir com as compensações versus os honorários de êxito que existem para pagamento. Eu acho que é uma questão de negociação, caso a caso, enfim, envolve aí uma questão de relacionamento mesmo, não é uma resposta que a gente tem aqui nesse momento para dar, mas é uma liberalidade do contribuinte adotar essa postura mais conservadora e realmente aguardar para seguir com a sua compensação. Obviamente que os contribuintes já têm a possibilidade de apresentarem essa conta para os seus advogados, até porque é uma conta que eles vão ter que apresentar para o próprio fisco quando eles resolverem seguir adiante com essas compensações. Mas a questão de cobrança de honorários de êxito, eu acho que a gente está numa outra esfera, que é realmente de negociação aí entre cliente e escritório. Aqui tem duas questões misturadas, né? A atuação do advogado, no judiciário ele tem direito à sucumbência, que quem paga é a outra parte, a União, e aí a execução do advogado vai ser via o judiciário, não tem outra forma dele pedir compensação, algo assim, mas isso só existe se a ação for ordinária, declaratória, né? Não no caso do OMS. E aí a discussão com relação à base dos honorários contratuais entre empresa e profissional, aí é um tema de direito privado, eles podem combinar como eles acharem melhor. Existem situações, como a Fernanda já mencionou, em que até a decisão de habilitar ou não habilitar o crédito envolve isso. E aí, o que a gente já viu acontecer, as empresas habilitarem o valor cheio, semestre destacado, e aproveitar só o valor do recolhido, para não correr risco perante o fisco. Mas aí, se o patrono dela, né, o advogado que atua no caso, já vai fazer jus à remuneração ou não, é uma discussão que vai depender do contrato, do que está sendo negociado, do contrato que foi acordado, né? O resto é negociação. Mas eu não sei se está na pergunta aqui, Fiera, não sei se vale a pena a gente mencionar, se daria para a gente dividir o profissional ir para o precatório e a empresa ir para a compensação. Eu acho que se é uma ordinária, o caminho fica um pouco diferente, né? Eu não estou condenado, eu não tenho que começar uma outra ação para execução via precatório. Em tese, eu poderia fazer compensação na empresa e precatório para o advogado, não é isso? Sim, exatamente. O advogado consegue seguir com a execução dos seus honorários. Obviamente que a Procuradoria vai ser chamada a se manifestar e, obviamente, vai querer usar como base de cálculo o valor menor, ou seja, do ICMS efetivamente recolhido. Aí, de novo, a gente volta para aquela questão do que ficou transitado em julgado, que consta da sentença.
mas você consegue sim dissociar a execução de honorários de sucumbência da execução da própria sentença pelo cliente, pelo contribuinte. Tá. Agora, o José Guilherme complementou a pergunta aqui. A preocupação dele é o advogado fazer a liquidação judicial do crédito e a conta que for sacramentada ali para o precatório do advogado prejudicar a empresa. Naturalmente, isso não é um cenário ideal, mas eu acho que você não está algemado ao precatório do seu patrono. Uma coisa é o cálculo para fim de sucumbência. Você ainda assim pode discutir, é óbvio que vai ser um argumento que a Procuradoria vai querer usar contra você, ou a Receita, para dizer que, olha, mas o seu advogado ganhou sobre 10 milhões, por que você quer compensar 15? Você vai brigar, meio que você vai estar dizendo que o seu advogado ganhou menos do que deveria, mas uma coisa é o trânsito julgado e o precatório dele, outra coisa é a sua. A sua discussão, para mim, não fica fragilizada por isso. Você poderia ter, em tese, uma conta diferente, onde estaria sendo reconhecido que a remuneração do precatório lá foi inferior. É óbvio que se ele compensar e tiver um precatório por um valor acima do que você está utilizando, você não está correndo risco nenhum, né? Ele já tem um precatório e está seguro, e você está compensando menos do que o precatório dele diria que você está compensando. Mas acho que os dois caminhos são verdade. Nem ele conseguir mais significa que você tem direito a mais, nem ele tirar menos significa que você deveria reduzir o seu crédito. São partes diferentes, a relação nasce do mesmo lado, e a liquidação é diferente. Uma coisa é a liquidação do contador no precatório do advogado, outra coisa é a sua liquidação via habilitação perante a Receita, compensação e contencioso administrativo e judicial futuro. Lá na frente eu compensei, fui parar no judiciário, e aí vem a Procuradoria e junta o precatório do advogado para dizer que meu crédito era menor. O juiz, não, me parece, não está condenado. Vai ser um argumento que ele vai ter que considerar, mas se ele tem fundamento para dizer, não, a conta está correta, era o valor destacado, por exemplo, e o advogado fez pelo menor, eu acho que você tem um bom caso, entendeu? Outra pergunta aqui do chat é com relação ao caminho do precatório nos casos em que a decisão transitada em julgado não definiu com clareza se o ICMS é destacado ou recolhido. Sim, eu entendo que é um caminho menos tortuoso. Acho que os juízes têm mais discernimento com relação ao que foi decidido pelo STF, hora que você apresentar seus argumentos dizendo que é o destacado por conta da matéria que foi levada a juízo na ocasião do julgamento do precedente, eu acho que isso tende a ser visto com mais tecnicidade pelo judiciário do que na esfera administrativa, obviamente. Eu não sei se a palavra seria muito pesada, mas talvez imparcialidade e suspeição, porque, de um lado, eu estou pedindo para que a Receita, que é a devedora, reconheça que eu tenho crédito. A Receita, por obrigação legal, tem que obedecer à decisão judicial, mas ela já tem vários sinais que ela vai dificultar. Uma solução de consulta diz, olha, eu interpreto diferente. Então, se a minha decisão é, de alguma forma, duvidosa, o precatório, com certeza, vai me dar mais tranquilidade, porque, como a gente mencionou, o TRF3 aqui da terceira região, né, em São Paulo, por exemplo, ele é predominantemente a favor do ICMS destacado, deu trânsito julgado para inúmeros casos, mais recentemente começou a segurar alguns, outros não, houve o trânsito julgado, e sempre na premissa de que o Supremo julgou o destacado. E aí, para quem se abraça a esses julgados, quem tem essas decisões, a linha de argumento é, se o Supremo julga os embargos favoravelmente à Procuradoria, não só para discutir modulação, mas para dizer que é o recolhido, seria uma mudança da jurisprudência, não um esclarecimento. E aí cai no nosso próximo tópico aqui, que é quanto que uma rescisória vai ter força para vir desfazer a decisão que eu já tenho sacramentado, vamos dizer assim. Acho que a gente pode passar para aproveitando esse gancho para o próximo slide, Léo, para falar um pouquinho da rescisória, e aí a gente já volta. Surgiram mais umas perguntas aqui no chat, mas a gente já volta para o chat. Quer seguir, Matheus? Já está no embalo? Pelo nosso tema aqui, para a gente poder encerrar no horário e eventualmente pegar mais algumas perguntas, gente, continua mandando pergunta aí que a gente vai tentar responder todas, tá? Rescisória, contagem, prazo e risco. Vamos lá. Rescisória é uma ação que existe para você desfazer um trânsito julgado e a jurisprudência evoluiu para reconhecer que ela tem que ser excepcional. Ela não pode existir como se fosse uma quarta instância em favor do autor da rescisória. Essa semana a gente viu julgados e tal, o Supremo dizendo, olha, desculpa, a hora que transitou em julgado, a jurisprudência era naquele sentido. Então não posso permitir, só porque o tribunal evoluiu, uma coisa é a evolução da jurisprudência. A gente vai sempre tentar melhorar. Cada vez que o tribunal muda um julgamento, ele tem que reconhecer que ele está fazendo isso para o melhor. Olha, a gente entendia assim, agora entende assado, porque é uma evolução.
Mas eu tenho que proteger o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Senão, eu gero muito mais insegurança e causo muito mais danos do que permitir que aquela decisão seja aplicada de forma uniforme. E aí o sistema vai ter que conviver com essas eventuais idiosincrasias de ter gente que tem trânsito julgado no sentido e gente ainda sujeita a uma nova posição. Não tem como escapar disso. Então, quais casos pode haver? Todos os casos que a Procuradoria achar que o trânsito julgado está contra a correta aplicação da lei segundo a interpretação dos tribunais. Com esse grande limite. A Procuradoria, muito, muito sincero aqui, vai tentar. Assim como a gente vê a Receita fazendo grupo de elite para auditar fiscalizações, os procuradores não têm muito problema ou trabalho em entrar com essas decisões. Eles sabem quais são os contributos que têm e podem ir atrás. Não é o que a gente vê com frequência. Agora, nesses casos grandes, né, eles têm, enfim, têm metas de produtividade e tem que cumprir a sua função, então eles podem mirar nisso. Então, pode haver em qualquer caso que eu tenha trânsito julgado. A princípio, isso só poderia acontecer até 2 anos do meu trânsito julgado. Então, o trânsito julgado, além de ser já, na nossa opinião, permissivo para você reconhecer o crédito, nas situações que você já tem a liquidez, né, ele não quer dizer que você precisa esperar o prazo de uma eventual rescisória para você poder reconhecer. Porque senão, você tem que ficar esperando 3 raios cair no mesmo lugar para você ganhar a causa. Você tem que ganhar na primeira vez que está julgado, esperar vir uma rescisória e você ganhar a rescisória. Eu acho que isso eu acho que aqui sim eu não estou indo nem no lado do ser conservador. Eu acho que eu estou sendo, inclusive, equivocado. E se fosse uma companhia aberta, eu consigo ver um minoritário dizendo, peraí, vocês estão gastando nossa reserva de caixa para pagar imposto e tem uma montanha de crédito aqui que você não usa, você está esperando um dia acabar uma rescisória que nem tem ainda o precedente do STF. Acho realmente algo muito incorreto, desculpa a expressão. Então, o prazo, a princípio, seria 2 anos. Tem uma interpretação de que desde o CPC 2015, né, a reforma do Código de Processo Civil, há um dispositivo que permitiria para a União, para o Estado, né, para o ente público, se houver a mudança de jurisprudência do STF, começar dali o prazo da rescisória. Mas aí é um dispositivo recente e eu acho que ele é muito questionável. Pô, mas o CPC é uma lei. A mesma lei que mandava pagar PiscoFins com o ICMS dentro foi derrubada milhares de vezes agora pelo Judiciário. A gente não tem jurisprudência para dizer que essa tese é muito fraca ou muito forte, mas eu acho que é contar com um risco incontrolável de que, olha, putz, ainda que o Supremo julgue daqui a 4 anos esses embargos, eu ainda posso ter mais 6 até uma rescisória vir e mais, sei lá, 10 para a rescisória ser julgada e eu posso perder. Aí é a coroação da insegurança, né? Não tem como a gente admitir algo assim. Eu acho que isso é super discutível, inclusive no judiciário. Então, voltando a tudo que a gente já falou nessa última 1h30, tem o trânsito julgado, já é líquido. Ah, mas pode ter uma rescisória? Qual que é o risco? A última pergunta aqui, né? Qual o risco de eu ter uma rescisória? O risco é você ter um reconhecimento do que ela tem razão e aí você reconstituir as compensações que você fez. Ah, a compensação seria maior, porque eu fiz pelo destacado, depois disseram que é o recolhido e a rescisória depois me pegou e foi atrás. Esse risco é o risco que vai existir sempre, exceto você já tenha muita tranquilidade, eu acho que você tem que ter, de que o prazo já passou, pelo menos os 2 anos seria, acho que, talvez um dos drives, as variáveis mais importantes para você ter muita tranquilidade. Mas lembrando, mesmo antes de 2 anos, a decisão transitária julgada já é a decisão que vale. É a Procuradoria que tem que desfazer esse trânsito julgado para poder dizer que você está equivocado. E na nossa posição, como a gente disse no começo do evento, a tese é ICMS destacado e o que está sendo julgado lá é um recurso esperneando da Procuradoria, que pode ter feito, mas que eu acho que para quem tem trânsito julgado, já vai ter uma limitação, um alcance muito menor, especialmente se já tiver passado os 2 anos do próprio trânsito julgado. Acho que é isso, Fê. Não sei se faltou alguma coisa aqui para mencionar nesse tema. Não, gente, acho que não. Acho que falamos tudo de rescisória. Acho que o próximo slide é justamente abrindo para as perguntas aqui do nosso público. E aí eu já aproveito para responder de trás para frente aqui a última que nós recebemos da Simões, sobre uma jurisprudência recente do STJ. Mas ela está de acordo com aquilo que a gente acabou de falar. Sim, você tem que pegar a tua decisão com carga declaratória do MS e ajuizar, sim, uma nova ação
para você executar essa decisão que tem carga declaratória. Então, você vai iniciar uma nova ação para cobrar aquele crédito de PIS/COFINS da Receita. E aí você vai apresentar cálculos, vai ter um contraditório em cima disso, a Procuradoria com certeza vai trazer o argumento da solução de consulta, mas, de novo, você está nesse ambiente de maior tecnicidade, maior imparcialidade, para que não haja aplicação da solução de consulta irrestritamente. Então, sim, o que a gente falou está de acordo com o que foi decidido aqui pelo STJ. E uma outra pergunta do nosso amigo, colega, Márcio Bisetti, com quem já tivemos o prazer aqui de dividir a apresentação de um dos eventos, é sobre a possibilidade da edição de um novo refis. Márcio, acredito que não venha, não sou muito otimista com relação a isso. Primeiro, pelo discurso político do nosso presidente. Segundo, porque a Procuradoria está andando muito fortemente no sentido de fortalecer o Instituto da Transação Tributária. Imagino que esse ano que deva sair a transação tributária dos débitos que estão ali no âmbito da Receita Federal, ou seja, dos débitos ainda não inscritos em dívida ativa. Então, eu acho que a gente tende a andar mais por esse caminho da transação do que de um novo refis propriamente dito. Matheus, e aí acho que tinha um ainda de honorários, se você quiser responder. Tem a pergunta da Gabriela, né? Pode haver uma interpretação contratual para obrigar que o ganho com a tese seja repassado aos clientes, mesmo sem cláusula expressa? Com todo o respeito, Gabriela, essa pergunta é ótima para um advogado talvez mais próximo da negociação contratual. A minha interpretação como tributarista, ou seja, não é na minha praia essa questão, mas é parte da negociação. Eu acho que, se o contrato permitir, provavelmente vai ter alguma alegação de equilíbrio contratual, mas essa é uma cláusula que, aí, enfim, dá para fazer um outro evento sobre isso, né? Se ela é presumida ou não na relação, se pode haver. Eu acho que, se não tiver uma cláusula expressa, você cai no terreno da negociação, de que, olha, você não está obrigado a repassar qualquer economia tributária ao seu cliente, mas a gente vê situações em que isso, sim, é obrigado. Entre os particulares, eu acho que depende do contrato. Mas, por exemplo, companhias de energia elétrica, elas foram afetadas por isso, né? Elas pagam PIS/COFINS, pagam ICMS. Entraram com essa tese e ganharam. Só que elas estão sujeitas a uma regulamentação específica, elas prestam por concessão de serviço público. Então, a Agência Nacional, a ANEEL, né, que regula o setor, está negociando com as envolvidas, com as concessionárias, como devolver essa economia na conta de todos nós aqui, consumidores de energia. Porque aí sim, se você deixa a concessionária ficar no bolso com essa economia, esse crédito que ela recupera, você está descumprindo o regime de concessão em que, para a fixação da tarifa, você leva em conta todos os custos de produção e a margem dela e tinha PIS/COFINS nessa conta. Se o PIS/COFINS diminuiu, então algo vai ter que ser feito. Até onde eu acompanhei, não está certo ainda, mas está sendo discutido já há algum tempo. E a premissa é equilíbrio contratual. Se o PIS/COFINS subisse muito, você ia pedir para a tarifa aumentar, não ia concessionária? Eu ia, porque senão eu ia poder ganhar menos. Se o PIS/COFINS está sendo devolvido, então você vai ter que devolver para os seus consumidores. Obviamente que vai ser virtualmente impossível qualquer concessionária saber quanto que eu paguei no passado para recuperar agora. Imagino eu, mas algum tipo de compensação deve acontecer. Não sei se ficou mais alguma aqui. Ô, Márcio, só brincando com você aqui, essa pergunta eu ia te responder se você respondesse quem vai ganhar a eleição no que vem. É bola de cristal adivinhar se vai ser um refis. No nosso país, infelizmente, não tem muita... O que a gente tem certeza é que uma hora pode vir algum instrumento, porque sempre houve momentos excepcionais em que, infelizmente, frequentes, em que o fisco chamava os devedores, olha, vamos fazer um acordo para você me pagar alguma coisa, porque eu não estou arrecadando nada. E esses momentos foram refis da crise, refis da Copa, refis de tudo. A pandemia está aí uma boa desculpa para acontecer algo assim. Mas eu acompanho a Fernanda e acho que as transações que estão previstas em lei, e já acontece uma agora perante a Procuradoria, acho que são um caminho talvez mais fácil, porque senão você depende do nosso Congresso Nacional, que tem muita lição de casa para fazer, e o refis sempre traz um peso político muito grande, uma discussão muito, muito complicada ali, mas enfim, de qualquer forma, obrigado. A pergunta com certeza é muito propícia aqui. Eu vou só, enquanto se alguém quiser mandar pergunta, eu só já me antecipar agradecendo a presença de todo mundo.
reiterar que a gente vai deixar esse conteúdo no nosso canal no YouTube, peço para vocês acompanharem lá se tiverem interesse, e até compartilhar com quem eventualmente vocês sabem que possa querer. A gente vai mandar para vocês depois esse material que vocês viram, possivelmente com certeza com o link da pesquisa, e a única coisa que a gente pede é que, se possível, vocês respondam, porque para nós é uma fonte de informação super bacana, para a gente até imaginar quais podem ser os próximos eventos, quais podem ser os temas e eventuais convidados que a gente possa trazer, e como a gente pode melhorar ainda mais a produção. A gente está, de novo, sempre à disposição, nos solidarizamos com todos, é um momento muito delicado, reforçamos as recomendações públicas aqui para que todo mundo se cuide, espero que estejam todos bem, e precisando de algo, eu pessoalmente, em nome de todo mundo aqui, agradeço e deixo à disposição. Vocês têm os nossos, inclusive, celulares aqui, e-mails, fiquem à vontade para, nesse ou qualquer tema de tributário, nos procurarem. Queria aproveitar aqui para agradecer também e para reforçar o convite para o nosso evento do mês que vem. Então, quem tiver interesse no tema, recuperação judicial, seus aspectos tributários, nós mandaremos o convite, certamente estará no nosso LinkedIn, no nosso site. A gente volta a se falar mês que vem. Só agradecer novamente a presença de todos, em nome do escritório, no meu nome também, e só terminar com a Gabriela. Gabriela, essa pergunta da interpretação contratual, de não repassar para o cliente sem cláusula expressa, é uma pergunta que tem sido muito recorrente. O que o Matheus falou é muito interessante, porque o regime de concessão é um regime de direito público, e obviamente você tem, serviço público incluído aí. Serviço público, tributação de serviço público, já é uma teratologia específica que tem que ser tratada pelo regime de direito público. Então, o regime da concessionária é particular e tem regulamento interno, é diferenciado. Num ambiente contratual, se você comprou uma mercadoria ou comprou um serviço, direito privado com direito privado, então você, direito do consumidor, por exemplo, também poderia ser levado. Então, direito do consumidor é uma coisa que pode, sim, eventualmente, fazer uma tese, mas isso é tese, em relação a esse ressarcimento, porque o consumidor deveria ser o ônus majorado. Mas veja, então, você tem que ver se é direito público, serviço público, concessionário, você tem que ver se é direito do consumidor. Se é business to business, B2B, muito dificilmente, se não tiver cláusula expressa, você vai recuperar, porque essa precificação é simplesmente um parâmetro para eu determinar o preço mediante a transação entre partes que estão no mesmo nível. Não tem hipossuficiência que nem o direito do consumidor. No direito do consumidor, se eu comprar um aparelho de celular, se prestou um serviço, isso você pode eventualmente questionar, porque você foi uma precificação maior, é hipossuficiência, tem toda a jurisprudência e o entendimento do direito do consumidor, mas não é tese. Então, tem que ver muito exatamente o que você está falando. Que relação contratual é essa? É serviço público? É B2B? É direito do consumidor? Você vende diretamente para o consumidor, a sua empresa? É esse o ponto? E isso tudo tem que ser analisado. Por isso que a casuística, realmente, nesse caso, vai ser muito importante. Bom, acho que com isso a gente está, todo mundo recebendo aqui os agradecimentos, estão encerrando o evento praticamente na hora, então 7 minutos a mais. Agradecer novamente a atenção de todos, pedir para vocês... Peraí, tem outra pergunta aqui do Zé Guilherme. O fato do PIS/COFINS ser tributo direto ajuda na defesa contra a cobrança contratual? Zé Guilherme, eu vou te devolver uma pergunta. Quem disse que o PIS/COFINS é tributo direto? Quer entrar nessa discussão? Tem uma discussão boa disso aí, né? Uma hora a mais, não. Então, o fato de ser sobre a receita prova que a minha precificação não tem ele internalizado no meu custo. Então, se eu estiver vendo uma mercadoria, um serviço, business to business, sem ser hipossuficiente de consumidores, sem ser um regramento de serviço público concessionária ou permissionária, eu estou fazendo a precificação com base em critérios meus e eu te dou o preço final. Sobre a minha receita, quanto eu calculei de markup. Então, esse é um problema nosso. Agora, quando você sai dessa seara e tem direito do consumidor, que o preço do bem ou serviço foi majorado e agora é indevido porque ele foi lesado, já que esse preço foi reajustado, isso é uma tese. Se você tem concessionário que o preço é regulamentado e tem que ter a composição de custo, isso é um regulamento específico. Então, veja, acredito que a natureza do PIS/COFINS em relação a isso não vai mudar, porque o que muda é a relação jurídica entre as partes e não o tributo em si. Nesse caso, acho que não, tá? Mas, de novo, vamos discutir se é direto ou indireto. A gente pode fazer um evento desse aí com a sua participação, com certeza nos ajudando a chegar a essa conclusão que ninguém chegou até hoje. Não sei se eu respondi, José Guilherme, se quiser comentar aí e fazer uma pergunta follow-up.
De novo, agradecer a todos, pedir para que nos sigam no canal no YouTube. Então, entra no YouTube, Goiânia Castro, passem a seguir. Quem não segue o nosso perfil no LinkedIn, por favor, siga no LinkedIn. A gente tem notícia de evento, convite para palestras, webinars, tem a nossa newsletter. Quem quiser também e não tiver ainda, entra no site, vai lá em artigos, se inscreve na nossa newsletter ou manda e-mail para a gente e se inscreve na nossa newsletter mensal, sempre com temas do momento, escrito pelos 3 sócios, 3 temas diferentes. Vamos ter mais evento, vamos ter mais congresso. Esse ano tem um congresso que eu sou um dos coordenadores do Fórum Internacional da Tributação. Enfim, tem bastante conteúdo para todo mundo. Então, por favor, nos mantenham no radar de vocês. E, óbvio, qualquer dúvida específica, alguma coisa, mandem e-mail para a gente, para consultas, enfim, e para outras coisas um pouco mais particulares que vocês não queiram expor aqui na nossa apresentação. Então, acho que pelo encerrar da hora aqui, eu acho que a gente já pode terminar. E, de novo, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui com a gente até esse momento. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal.